Fala galera, estamos chegando aqui com mais um vídeo no nosso canal, trazendo um debate sobre uma das figuras mais polêmicas da Fórmula 1 em 2021, Michael Masi. Se você fosse o comandante da Federação Internacional de Automobilismo, demitiria o diretor de provas antes do início do Campeonato Mundial de 2022? Deixe já a sua opinião aqui na nossa área de comentários. Mas antes de mais nada, primeiramente eu quero agradecer a audiência de todos vocês no ano passado e reiterar o pedido para que se inscrevam no nosso canal. Estamos muito perto da marca de 100 mil inscritos, que é muito importante para nós. Teremos grandes novidades este ano, tenho certeza que todos gostarão. Eu vou chamar aqui o Guilherme Longo, que estará comigo nesse papo, e vai explicar, inclusive, uma matéria que está no ar no motorsport.com sobre a dúvida, né, da permanência de Michael Masi ou não. Antes de dar sua opinião, Gui, sucintamente, explica o que aconteceu para a gente, inclusive, motivou esse nosso bate-papo. Seja bem-vindo. Salve, Eric, um abraço aí para todo mundo que está assistindo o vídeo. A questão é o seguinte, nessa semana aí, a segunda semana de janeiro, foi divulgado no site da FIA o primeiro organograma da gestão de Mohamed Ben Sulayem, que é o novo presidente da FIA eleito sucessor de Jean Todt. E uma mudança ali no organograma que chamou a atenção é que dois nomes que estavam presentes na versão anterior ainda da gestão do Jean Todt não estão presentes, e são eles: Michael Masi, diretor de provas da Fórmula 1, e Nicolas Tombazis, que é o diretor técnico das categorias de monopostos da FIA. Basicamente, os dois dividiam as funções nas categorias de monopostos, o Tombazis nas questões técnicas e o Michael Masi nas questões desportivas. E, obviamente, essa mudança chamou a atenção e está aí aumentando os rumores de uma possível saída do Michael Masi da FIA, o que levaria também a uma saída da Fórmula 1, e também, com efeito colateral, o Nicolas Tombazis. Maravilha. Agora, independentemente dessa nova gestão, Guilherme, diante de tudo que aconteceu ano passado, a gente discutiu aqui várias vezes. Eu sei que eu vou discordar de você e depois eu vou colocar o meu ponto. Você manteria Michael Masi para a temporada 2022 da Fórmula 1 sem muro, sim ou não? Então, e aí eu vou dar uma dividida na resposta, porque a gente está falando de duas pessoas que devem sair, né? Sim. O Michael Masi, quem acompanha aí os nossos programas no YouTube já sabe qual é a minha opinião. Michael Masi não tem condições de continuar à frente da direção de prova da FIA. É um cara que, tudo bem, chegou ali numa situação muito repentina, súbita, teve que entrar de última hora para substituir o Charlie Whiting, que infelizmente nos deixou dias antes do GP da Austrália de 2019, mas aí a gente está falando de 2021. O Michael Masi está no terceiro ano como diretor de prova, né? Esteve no terceiro ano como diretor de prova, e 2021, quando ele já deveria ser uma pessoa bem mais experiente no cargo, tendo uma lábia melhor para lidar com tudo, foi o ano em que ele cometeu mais cagadas. Tem algumas cagadas e aí a gente tem que ponderar isso. Algumas cagadas não foram culpa dele. O GP da Bélgica, por exemplo, não foi culpa do Michael Masi, foram culpa das questões econômicas, comerciais, etc. da Fórmula 1. Mas existem outras que sim. Aí a gente está falando sobre Hamilton e Verstappen em Interlagos sequer ter sido investigado, Hamilton sair da pista em Abu Dhabi, não precisar devolver a posição, várias coisas ao longo do ano que o Michael Masi foi cometendo. E para contextualizar para a galera, quando a gente vê na transmissão aquela coisa de não ter investigação necessária, quem determinou que não precisa de investigação é o Michael Masi. Os comissários entram a partir do momento em que uma investigação é aberta. As decisões anteriores são de responsabilidade dele. E, obviamente, a gente tem que falar da maior crise de todas do Masi, que foi o GP de Abu Dhabi. Não vamos questionar a questão de Verstappen merecer o título nem nada, vamos olhar só o que o Michael Masi fez e o que as regras determinam. Ali ele fez uma bela de uma confusão, ele foi criticado por todos os espectros, a própria FIA admitiu que isso podia manchar um pouco a imagem da Fórmula 1, não à toa lançou aquela investigação para entender melhor e mudar os procedimentos, mas por tudo que aconteceu esse ano, não tem condições do Michael Masi seguir à frente da direção de prova da Fórmula 1. Já o Nicolas Tombazis é uma situação diferente. É um cara que tem uma atuação diferenciada, ele trabalha com regulamento, mas ele também teve algumas coisas questionáveis. O acordo secreto com a Ferrari no início de 2020, quem deu o aval para a FIA fazer o acordo com a Ferrari foi ele. Então também tem algumas coisas aí, mas eu acho que de todos a crise maior é do Masi. Muito respeitosamente, Guilherme, eu acho que
no caso do Michael Masi, eu acho que é a figura mais popular, inclusive, né, alvo aí das redes sociais, dos torcedores, dos fãs da Fórmula 1, mas por mais que foi um ano muito desastroso nessa área, e eu critico muito o Masi, principalmente na questão da vaidade dele, mas eu acho que nesse momento passa muito mais por uma mudança de procedimentos, alguma reformulação de procedimentos, não necessariamente na troca de uma pessoa-chave, né? Eu sei que o comando é muito importante, mas ele tem que se adequar ao que a própria FIA vai determinar para ele, nessa nova cabeça pensante do comando da FIA, e entender muito bem o que aconteceu no ano passado. E aí, ver se o Michael Masi se adequa a essa nova realidade. Se ele falar que não, beleza, tchau. Mas, a princípio, eu não cortaria do cargo, porque eu acho que pode ser muito pior do que simplesmente chegar e tirar. Você precisa mudar os rumos, você precisa de novas diretrizes, e você encontrar uma pessoa que tenha o respeito do paddock e que já chegue com essa nova carga, pode ser muito pior, ainda mais um campeonato com 23 corridas, muita coisa pode acontecer, ainda com um carro novo, né, que é um fator talvez mais complicador ainda. Né? Então, eu acho que eu não mudaria o comando da direção de corridas, justamente por isso. E até mais, por muita gente que está assistindo a gente que está magoado ainda, principalmente os fãs do Lewis Hamilton, por terem sido ele o não campeão, né? Seria a mesma coisa se fosse para a Red Bull do Verstappen, se fosse o Verstappen vice-campeão. Mas o próprio Toto Wolff disse que não demitiria o Masi do cargo. Você mesmo que está nos assistindo pode ler a matéria sobre isso no início desse ano aqui, né? Ele quer mudanças, eu acho que todo mundo quer mudanças, inclusive a parte vencedora, mas não necessariamente isso passa pela mudança do Michael Masi. Eu manteria ele no cargo, né? Mas com algumas novas regras. Ele precisa ser um pouco mais discreto. Eu acho que passa por ser como se fosse um juiz de futebol, né? Se você não toca no nome da direção de prova, é sinal que está correndo bem. Todo mundo está feliz e focando apenas nas estrelas do espetáculo, que são os pilotos e os carros. Ô, Eric, só trazer uma informação aí para a galera que está assistindo também. A gente já precisa começar a entender quem é que pode suceder o Michael Masi, caso de fato essa definição dele seja confirmada. E nisso surgem 3 nomes, inclusive um eu já mencionei anteriormente aqui, um debate que a gente teve sobre uma possível substituição. Isso. Um nome que eu diria que é até o mais recomendado pela proximidade da categoria é a Silvia Belot, que é hoje diretora de provas da Fórmula 2 e Fórmula 3, então ela faria basicamente a mesma trajetória que o Michael Masi fez. O Masi, antes de assumir, de ser o pupilo do Charlie Whiting, ele era o diretor de provas da Fórmula 2 e Fórmula 3. Os outros 2 nomes aí já são de outras categorias, outras áreas do automobilismo, mas também ligados à FIA. Um é o Eduardo Freitas, português, que é diretor de provas do Mundial de Endurance, e o Scott Elkins, que hoje é o diretor de provas da Fórmula E e da Extreme E, que são as 2 categorias ali de carro elétrico. Então, são 3 nomes que a gente tem que prestar atenção, mas vale aqui a ponderação. Apesar do nome de Masi e de Tom Bases não estarem no organograma da FIA, ainda não está confirmado a demissão. A única coisa é que isso traz um indicativo muito importante. Até porque o nome que está lá hoje no organograma como o responsável pelas categorias de monoposto é hoje o secretário-geral de automobilismo da FIA. Eu até me esqueci o nome dele aqui, mas é um cargo bem coringa mesmo, como se desse a impressão de ser uma fase de transição. Exatamente. Bom, enfim, eu acho que cada um tem a sua opinião, eu não arriscaria tanto, o Guilherme já arriscaria não ver clima para isso, e você que está nos assistindo aqui, eu quero, mais uma vez, de maneira respeitosa, né, colocando aqui a sua opinião na nossa área de comentários, concordando, discordando, né, ou trazendo uma solução, ou outros nomes, caso você não queira mais o Michael Masi na Fórmula 1, né, tomando conta das corridas da Fórmula 1, um ano tão importante como o carro. Guilherme, eu quero agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Nos veremos aí, tem uma coisa legal aí nessa semana aqui, você que está nos assistindo, não perde por esperar, e nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.